Neste momento, damos início ao painel 2, Dados e Tecnologia. Convidamos para o palco o professor José Macedo, professor da Universidade Federal do Ceará e cientista-chefe do governo do Ceará. Bem-vindo. Convidamos o senhor João Carabeta, diretor-presidente do Plan Rio. Convidamos a senhora Maria Eduarda Couto, chefe de inteligência de dados da Civitas. E convidamos a senhora Júlia Guerra, doutoranda na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV e cofundadora e diretora do LEME, Laboratório para Redução da Violência, que será responsável pela moderação da mesa. Bem-vindos. Oi, obrigada. Bom, gente, painel antes do almoço, vamos ser breves. Eu queria iniciar aqui já com uma provocação, aproveitando que a gente está com gestores de segurança pública que acabaram de ser selecionados. E eu queria que, na fala de vocês contassem um pouco do chão da fábrica, que é trabalhar com segurança pública, e qual que é o papel municipal disso quando a gente fala de dados. Isso ficou bem claro no último painel, que o dados é o meio, tem muita coisa antes e muita coisa depois. Para quem está entrando agora, fica a dica que uma boa solução ou um bom programa não é garantia de sucesso e não é garantia de que vai ser implementado. Tem muito convencimento antes, durante e depois. E passar por ciclos políticos, é bom falar isso em um ano eleitoral, é especialmente desafiador, mesmo que você tenha uma solução tecnicamente incrível. Então, aqui a gente tem uma experiência no Ceará e 2 no Rio de Janeiro, que são muito legais, eu acompanhei de perto os 3. E é isso, eu vou passar a fala aqui, vou começar pelo Macedo, primeiro as visitas, então eu vou começar pelo Ceará. E eu queria, Macedo, que você começasse contando um pouco o que você fez lá e deixar uma mensagem aí para quem está entrando agora nesse mundo da segurança municipal. O que você acha mais importante? É isso. Vamos pensar nos 10, 15 minutos e eu vou ser chata e vou interromper. Eu tenho uma apresentaçãozinha. Assim, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer a audiência, a FGV, a Júlia Guerra. Eu estou no Ceará, mas eu sou carioca, então estudei aqui na PUC do Rio de Janeiro, sou da área de ciência da computação e trabalho com inteligência artificial. Pode passar? Eu passo aqui, né? Eu vou ficar em pé porque professor não dá para ficar sentado, né? Então, meu nome é José Macedo, como já me apresentaram, sou do departamento de computação. Pode tocar esse vídeo. Eu vou começar com um exemplo de uso de dados. Eu fui cientista-chefe, apesar de ter me apresentado como cientista-chefe, eu deixei de ser cientista-chefe em 2023, porque hoje eu trabalho no governo federal com alguns projetos. Mas eu desenvolvi alguns projetos que vocês devem conhecer. No Ceará, eu desenvolvi o SPIA e o Cérebrum, que eram sistemas de integração de dados para a segurança pública. Para o Ministério da Justiça, eu desenvolvi o Cortex, que provavelmente vocês usam, e o sistema Agente de Campo, que provavelmente vocês usam ou usaram, porque eu acho que agora não está mais ativo, né? Então, eu desenvolvi alguns desses projetos. Se você puder passar o vídeo aí, rapidinho. Então, essa ferramenta que eu vou mostrar é uma ferramenta que é atualmente utilizada em algumas secretarias de segurança, por exemplo, do Acre, no Ceará. Inclusive, está sendo utilizada em 5 delegacias em Londres. É só para mostrar um exemplo. Não sei se ele vai conseguir fazer. Não sei se alguém ali atrás ouve o que eu estou falando. Ouvindo, mas vídeo é sempre um desafio, né? Peraí. Não é. Ele está com a apresentação errada. Ele está passando a apresentação que não é do YouTube. Bem, então, como cientista-chefe do Ceará, eu fui cientista-chefe em 2 áreas. Uma área que era segurança pública. Então, eu trabalhei, na época, com o delegado André Costa. Isso, perfeito. Então, esse vídeo, se conseguir passar o vídeo aí, vamos ver. Sim. Então, essa é uma ferramenta que vou mostrar para vocês.
né? E como a Júlia comentou, a gente não deve se apaixonar pela informação, né, pela tecnologia. Então, o que ela faz? Ela parte aí, são eventos de crimes em São Paulo, na Vila Sônia, que estão abertos, então eu posso mostrar, não tem problema, são públicos. E aqui são os pontos, cada pontinho desse é um ponto de um crime, né, de um roubo, no caso. Né, aqui a gente está falando de roubos de 2013, se não me engano. E aí, a partir, né, desse processo que eu tenho dados, né, de cada tipo de evento espaço-temporal, eu posso criar, através da ferramenta, como já foi mostrado aqui anteriormente, as rotas quentes. Então, nessa ferramenta, eu estou criando as rotas quentes, né, com alguns parâmetros que eu determino, e aí tem um algoritmo por trás que vai rodar alguns desses, né, algoritmos de inteligência artificial, no caso é o KDE, que são manchas de calor, e vai calcular essas rotas quentes. Então, cada rota dessa aí é um elemento ativo, você pode ter informações sobre ela. No caso aqui, ele vai tentar abrir o Google, acho que não vai conseguir, vai botar na outra. Né? Então, vai abrir nessa, aí você pode ativar informações relacionadas a cada uma dessas rotas, né? Você pode adicionar dados que você queira, né, distribuição de crimes, etc. A partir desse processo, então, você parte dos eventos individuais, você cria as rotas quentes, mas o interessante é a ação, como é que eu levo isso na ponta. Então, como é que eu desenho, a partir dessas rotas quentes, as rotas de policiamento ostensivo? Então, a partir dessa informação que eu tenho das rotas quentes, eu posso ter, dentro dessa ferramenta, uma possibilidade onde eu vou, aqui no caso, eu vou criar 6 rotas específicas, e elas têm alguns parâmetros, né, que eu vou determinar. O tamanho da rota de policiamento, se for a pé, ela vai até 1,2 km, se for de carro, até 5 km, e assim por diante. Então, você pode criar. Aí vai ter um algoritmo também, que é um algoritmo que foi desenhado em parceria com um pesquisador chamado Spencer Chine, que é da University College of London, que ele trabalha especificamente com policiamento hotspot. Então, a gente desenhou esse algoritmo, que as rotas são circulares, para dar aquela possibilidade do policial ficar fazendo a sua ronda e ter uma visibilidade maior, uma cobertura maior. E aí, a partir das rotas, eu vejo a distribuição dos crimes no horário e dia da semana, e posso ver também como é que esse policial tem que fazer essa rota. Então, esse algoritmo aí, ele usa, por trás, toda uma parte estatística, toda uma parte da experiência profissional de policiamento, para fazer o desenho dessa rota. O que eu quis mostrar com isso daqui, com essa ferramenta? Essa ferramenta, o importante não é a tecnologia que a gente utilizou, de fato, mas é o processo que foi criado de você sair do dado simples, trabalhar esse dado, analisar esse dado e entregar um dado que pode virar ação de fato. Né? Então, aí eu começo a falar um pouquinho sobre por que os dados são importantes para a política pública. Né? Aí eu vou dar alguns exemplos, né? E depois eu vou perguntar para vocês, eu mesmo vou responder, porque o que tem de comum nesses dois casos. Então, vocês devem ter conhecido aqui esse problema da epidemia da cólera, né, no século XIX, aqui em Londres, que causou mais de 1 milhão de mortes. E esse médico aqui, chamado John Snow, ele conseguiu juntar dados. Ele pegou dados de evidências sobre casos de cólera e relacionou esses dados espacialmente através de fontes de água em Londres. E ele detectou lá que na Broad Street, né, existia uma fonte onde tinha, perto dessa fonte, muitos casos de cólera. Ele foi lá, fechou a fonte e acabou com a epidemia de cólera, salvando milhões de pessoas, porque até nesse ponto já tinham algumas milhões já mortas. Tem um segundo caso, que é a febre de parto, né, que o Ignaz Semmelweis era um médico e diretor da Clínica de Maternidade do Hospital Geral de Viena, e que muitas mulheres grávidas começavam a ter problemas após o parto e morriam, né, dessa febre do parto. Depois de ele analisar dados, juntar dados, relacionando quem eram os médicos, o que eles faziam, e com a relação com esses partos, ele descobriu que muitos médicos que trabalhavam em autópsias, após fazer uma autópsia, ele ia lá fazer o parto da mulher, sem lavar as mãos. Então, isso aí foi um caso, né, muito importante, que deflagrou a necessidade de você desinfectar as mãos antes de fazer qualquer tipo de cirurgia, e é um hábito, né, é uma informação até hoje. O que tem em comum nesses dois casos? Se a gente perceber aqui, nesses dois casos, quem executou e quem conduziu todo esse processo foram pessoas que conheciam do domínio, né, e eram tomadores de decisão. Não foi nenhuma pessoa
né, que trabalhava especificamente só com dados ou só com informação, mas foram líderes desse processo. Então, isso é um dado muito importante para a gente entender que esse processo de uso de dados ele exige uma liderança. Sem a liderança, não tem resultado, né? E a importância disso. Aqui eu tenho várias perguntas, né, que eu vou colocando para a gente ir discutindo e entendendo um pouco, né? Quando esse uso de dados pode gerar risco, né? Então, é importante a gente saber. Dado é importante? É, mas ele tem um risco associado ao uso de dado. Então, tem um exemplo clássico aqui de correlação nem sempre significa causalidade, vocês já devem ter visto, né? Então, tem esse site aqui que chama Spurious Correlation, né, que ele mostra vários conjuntos de dados reais, onde existe correlação, mas não tem nenhuma causalidade. Por exemplo, esse gráfico aqui mostra a taxa de divórcio em Maine, nos Estados Unidos, e o consumo per capita de margarina. Né? Tem uma correlação muito forte. Qual é a relação? Né? O que eu vou fazer? Deixar de vender margarina para ter menos divórcio? Não faz sentido. Né? Então, isso é algo que é um risco quando a gente usa dados. Se a gente não interpretar direito, a gente vai terminar cometendo erros, né, usando esses dados. Outro exemplo é o típico quarteto de Anscombe. Ele mostra o seguinte, ele mostra 4 conjuntos de dados com características totalmente diferentes, que vocês estão vendo ali a distribuição, né? São dados totalmente distintos, mas se você pegar, calcular média, desvio padrão, regressão linear desses dados, eles são os mesmos. Qual é a lição que a gente tem que aprender com isso? Se você estiver usando estatística básica, pegar uma média, você pode errar muito, porque você não está vendo o detalhe do seu dado. Então, qual é a segunda lição? A gente precisa entender um pouco das técnicas e precisa entender o que a estatística entrega para a gente e o quanto é confiável essa estatística. E o quanto eu preciso fazer novas perguntas para entender melhor do que eu estou trabalhando. Então, esse é o segundo risco. Né? Então, quando a gente tem uma proliferação de BIs, e os BIs normalmente são médias, desvios padrões, o que acontece? Você pode estar tomando decisões erradas porque você não está olhando a origem do dado, a distribuição desse dado, pode estar interpretando errado. O terceiro, esse é um exemplo que você já deve ter visto em alguns livros, né, quando você tem dados, né, mas o dado que você tem é um dado, não é necessariamente o dado que você precisa. Então, esse é um exemplo, né, de um general americano que recebeu, né, essa incumbência aqui de definir a proteção dos aviões que voltavam da guerra, onde ele deveria proteger mais os aviões. Né? Então, um avião que está aqui, provavelmente, se a gente olha, a gente tem a tendência a dizer, eu vou proteger o avião na parte que tem mais tiro. Mas, na verdade, os que têm esses tiros aqui foram os que voltaram. Os que caíram, exatamente ao contrário, onde não está mostrando o tiro ali. Que faz muito sentido, né? Na parte ali do piloto, dos motores, na parte de trás do avião. Então, esse é outro ponto, né? Quando você coleta dado e utiliza dado, você tem que entender se aquele dado é um dado que você realmente precisa. Então, esses são alguns exemplos de risco. Tem outros, né, como já comentaram aqui, de vieses e outros problemas relacionados. Mas uma pergunta, por que devemos usar dados para a segurança pública? Acho que o primeiro ponto é o seguinte, o custo da violência no Brasil é enorme. Né? Então, tem esse trabalho aqui, né, que foi em parceria com o Atlas da Violência, do IPEA, do Fórum Brasileiro de Segurança, que calcula que, né, cada morte violenta ela custa R$1 milhão aos cofres públicos. Então, a gente, né, nessa reportagem, nessa pesquisa, demonstra que, por exemplo, o custo de violência para o Brasil é 11% do nosso PIB. Né? Então, dados servem para a gente avaliar, né, avaliar o impacto de violência, avaliar o resultado das nossas ações. Outro ponto, por que é importante dar? Porque a maneira como hoje, no mundo, né, e nas pesquisas em segurança, lidam com dados, né, e as ações, elas mudaram. Então, hoje tem uma mudança da forma de policiamento. Ele deixou de ser só foco no alvo, para ser também utilizar o foco no espaço geográfico. Né? Até comentou aqui anteriormente, né, que 5% dos crimes, 50% dos crimes do Rio de Janeiro ocorrem em 5% do espaço geográfico. É altamente concentrado, isso é sabido. Né? Isso é pesquisa, não só aqui no Brasil, em vários lugares do mundo. Então, a gente precisa de dado, mas não só do dado pura e simplesmente, mas das técnicas e dos métodos mais atuais. Né? Então, tem policiamento baseado em hotspot, que é outra abordagem promissora,
policiamento orientado a problema, policiamento baseado em evidência. Todos eles precisam de dados, por exemplo, para fazer análise estatística, fazer ensaios controlados, você precisa validar, você precisa de dado para isso. Então, o dado é importante para segurança pública, para a gente poder implementar essas técnicas mais sofisticadas em segurança pública que funcionam, que são validadas cientificamente. Como podemos usar dados em segurança pública, né? Eu mostrei para vocês, comecei a mostrar um exemplo de como usar dados, né? Mas a gente precisa de um processo inicial e de um que a gente chama de pipeline, né, de pegar dado bruto na ponta e fazer toda a transformação. E o nosso objetivo é que esse dado chegue do outro lado e possa se tornar uma tomada de decisão, uma ação na prática. Então, essa figura aqui, ela mostra um pouco essa ideia, e todos os projetos que eu desenvolvi de plataforma para a segurança pública, a gente usou essa ideia. Por trás disso tem todo um pipeline, né, que a gente faz ingestão, limpeza, enriquecimento do dado, processamento desse dado e análise e a entrega dessa análise pronta na ponta. Foi o exemplo que eu mostrei para vocês, né? Começa com dados simples lá de cada evento, e depois a gente processa, faz os KDEs, né, os mapas de calor, faz as rotas quentes e entrega esse resultado para quem vai utilizar. E usando isso, né, para a gente usar esses dados, a gente precisa de técnicas, como análise espaço-temporal, análise geoespacial, visualização analítica, e, mais recentemente, né, inteligência artificial sob o ponto de vista dos LLMs, né, dos modelos de linguagem. Então, é importante que a gente tenha, né? Se a gente conseguir juntar dados com essas técnicas, né, e com a metodologia científica na área de segurança pública, a gente vai conseguir identificar padrões comportamentais de criminosos, detectar prontamente incidentes, predizer ações criminosas, recomendar ações policiais, integrar, ou seja, uma série de oportunidades que a gente vai poder explorar a partir do uso de dados e desses métodos. Então, essas são oportunidades, e o AI e o Big Data são a fonte básica desses métodos. Aí aqui eu dou alguns exemplos. Esse aqui é uma ferramenta que a gente fez, que chama-se Cerebrum, que foi desenvolvido pelo Secretaria de Segurança Pública do Ceará. Ela junta mais de 68 fontes de dados, e tudo é feito sob um mapa. Ele funciona tipo um Google, onde você consulta, pode ser por texto ou por menu, e ele vai te dar informações. E cada pontinho desses aqui, no caso aqui, está mostrando CVP, né, a distribuição, e cada pontinho desse você pode clicar e explorar essa informação. Abrir o boletim de ocorrência, abrir o inquérito, navegar pela base civil, base criminal, CISPEM. Você pode juntar DETRAN, você pode juntar todas essas bases, ver se a pessoa usa tornozeleira eletrônica ou não, fazer o rastreamento dessa tornozeleira eletrônica. Então, essa ferramenta é uma ferramenta que integrou várias bases e que serve como uma ferramenta de comunicação entre toda a parte da segurança pública. Esse é outro exemplo, esse aqui é o Cortex, né, que a gente desenvolveu para o onde você tem agora acompanhamento em tempo real de veículos, né, que você pode definir alvos e você faz o acompanhamento através do assessoramento da integração de câmeras de detecção de placas de veículos. Outro que a gente desenvolveu é planejamento de rotas. Esse aqui era um projeto satélite onde definiam rotas específicas para combater crimes territorializados, onde o algoritmo desenha a rota e depois você tem um acompanhamento em tempo real da execução dessa rota e um sistema para identificar se foi cumprida ou não. Não sei se você pode me avisar aí o tempo que eu acelero, por favor, Júlia. Outro sistema que a gente pode acelerar, então. O quê? Pode acelerar. Pode acelerar, então tá. Eu já estou acabando. Outro sistema, eu estou mostrando o uso, que são redes de vínculos, onde você pode associar informações, né? Então, analisar os vínculos entre essas entidades, são pessoas, empresas, né? E o que acontece nessas relações. Então, esse aí foi um Cinesp vínculo. E o que é interessante é esse trabalho que a gente fez e publicou, né? Obviamente não detalhando dados sensíveis, mas é a criação de redes, né? De uma rede de relacionamento entre pessoas que usam tornozeleira eletrônica, identificando alvos principais e associando, pegando informações, por exemplo, do CISPEM, onde duas pessoas que estiveram na mesma área ou na mesma cela e cometeram crimes parecidos, quando elas saem e utilizam a tornozeleira, se encontram, então o sistema ele detecta e cria um índice. Essa tabelinha aqui é um índice de periculosidade e de aviso, informando que, por exemplo, aqueles encontros eles podem estar gerando algum tipo de crime.
Quais são as barreiras para a segurança pública, né, para dados? Estou terminando, tá? A gente tem vários problemas, não vou falar de todos, mas dados incompletos, inconsistentes, enfim, sistemas fragmentados, integração histórica com tempo real, risco de vieses, correlação, causalidade, interpretações incorretas, equivocadas, limitações de explicabilidade, porque não basta, às vezes, você, por exemplo, eu dar para o policial a rota, eu tenho que explicar por que eu escolhi aquela rota, ele tem que entender por que ele está executando aquela rota e como ele deve executar aquela rota. Proteção de dados, LGPD, e, enfim, uma resistência, às vezes, organizacional. Então, a gente tem várias barreiras para uso de dados em segurança pública que a gente tem que prestar atenção. Esse é o último slide, mas o que realmente, eu acredito, na minha experiência, Júlia, o que determina o sucesso? Primeiro, número 1, é o compromisso do líder da alta gestão. Se não tiver isso, hoje, inclusive, quando a gente começa um projeto, se não tiver o líder, eu não começo, eu não faço, porque não vai dar certo. Então, a liderança e a alta gestão é muito importante. Segundo, fazer um alinhamento estratégico. Se quem está recebendo a informação não compreende a importância daquilo, eu dou um exemplo no Ceará, quando a gente pegou dados, né, dos boletins de ocorrência, que eram importantes para a integração e estatística, e muitos dos boletins vinham com 3 pontinhos na descrição, um xizinho. Então, assim, quem está lá na delegacia não entende a importância de produzir dados de qualidade, não adianta. Então, tem que ter um alinhamento estratégico de toda a corporação para que se entenda a importância daquele trabalho que está sendo executado. Então, a definição também clara de metas, indicadores, accountability, também são importantes, você ter isso explícito e transparente. Lá no Ceará, a gente tinha, na sala do governador, um painel em tempo real de todas as ações da polícia, os indicadores de CVP e CVLI, em tempo real, para ele poder acompanhar e poder discutir. Isso também nas reuniões das unidades lá do Ceará também. Algo importante, aqui finalizando, são esses, né, o último ali, investimento. Sem dinheiro também não adianta. Se não tiver o gestor e não tiver dinheiro, não dá para fazer mágica, não existe. E o incentivo ao uso de análise de dados na tomada de decisão operacional, esse é um ponto muito importante. A gente precisa criar no Brasil, não só na segurança pública, mas no setor público, a cultura analítica. As pessoas precisam ser treinadas para isso, né? Desde aquele ponto de vista de entender, por exemplo, medidas estatísticas básicas, o que elas significam, né? Mesmo os algoritmos, quando ele entrega a informação para você, todo mundo tem que estar dentro dessa cultura. Quando eu falo cultura, parece algo etéreo, mas, na verdade, são hábitos. Então, você tem que criar hábitos. E um hábito, por exemplo, se você vai tomar uma decisão, um hábito é você se basear a sua decisão em dados e você saber explicar esses dados. Inclusive, o Tiff aqui comentou isso, né, que os dados, né, assim, o que é mais interessante é você saber fazer a pergunta e entender qual é a resposta que ele vai dar, para você poder validar. Então, isso é muito importante, a gente, né, criar essa cultura, né, de fazer boas perguntas, mas também fazer raciocinar o que deveria ser a resposta correta, para você poder validar. Bem, desculpe aí, eu acho que eu passei um pouquinho do tempo. Passou um pouquinho, mas tudo bem, porque Maria Eduarda fala na velocidade 2.0. Obrigada, Macedo. Então, é com você. Obrigado. Pois é, né? Eu já vi a cara do secretário Belchior, porque a gente tem uma competição de quem fala mais rápido, e eu defendo que ele fala mais, inclusive. Mas, bom dia, quase boa tarde para todos vocês. Falaram que era uma mesa que a gente era de casa, mas, na verdade, eu acho que eu sou a única que não sou do Sudeste, pelo menos, né? Então, eu queria dizer que eu sou um pouco mais turista aqui. Mas eu trabalho na Civitas, sou chefe de inteligência e dados, coordeno a área de inteligência e dados da Civitas. E aí, eu vou contar uma história, porque eu fiz uma apresentação, e deve estar por aí, mas eu acho que todo mundo foi me complementando, que vai ficar repetitivo fazer a mesma apresentação para vocês. E eu acho que é interessante a gente trocar uma ideia. O João me ligou essa semana e falou, e aí, o que é que a gente vai falar? E aí eu falei, cara, João, vamos pensar no contexto. O pessoal está entrando aqui agora, são 20 caras novas, e a gente precisa chacoalhar esse povo. Porque se tem uma coisa que, às vezes, a gente senta no gabinete lá, cadê a curiosidade intelectual de vocês? Cadê a criatividade? Cadê a ideia de gestão? E eu não tenho dúvida que, quando o Tiago estava pensando ali o que seria esse cargo de gestor público para a segurança, o que ele estava precisando é gente que pensasse fora da caixa.
é sair de uma lógica. A gente vem trabalhando uma ideia de segurança pública muitos anos muito parecida. E a gente tem pouco recurso humano que saia de outras áreas e que pense segurança pública de um jeito mais complexo. E, obviamente, toda expertise policial é muito importante, mas é preciso também a gente ir além dela e conseguir entender. Então, esse cargo foi criado para isso. Então, a gente fez, vamos fazer uma fala que a gente vá chacoalhar esse povo para sair fora da caixa, né? E aí, não sei se dá uma prestação, o prefeito ele deu um contexto muito importante de que segurança pública não é uma novidade no Brasil, mas é uma dor que está cada vez mais manifestada na população. As pessoas vêm trazendo isso nas pesquisas e vêm mostrando que, de fato, é um incômodo que passou a saúde e passa a entrar em outro nível de discussão. E aí, falando como uma pessoa que trabalhou muitos anos no Estado, muito concreto, e a cidade produz muita informação sobre o que acontece. Se você perguntar para a dona Maria o que é uma política pública, eu sempre falo isso, ela vai dizer 3, 4 coisas municipais. Ela vai dizer a creche que ela coloca o filho, ela vai dizer a rua dela que está pavimentada ou não, e ela vai falar sobre a iluminação pública. Então, a gente traz um arcabouço de informação e de dados muito bom e muito importante para essa área da segurança. Aí vem essa incumbência de pensar uma central de inteligência para pensar esses dados. E, quando essa ideia surgiu ali na prefeitura, só existia, e aí o João está de prova, o vice-prefeito, o prefeito, façam em um ano. Um ano, 10 dias. Em 10 dias, agora tem um ano. E aí, é importante esse movimento, né, que a gente começou a fazer, que é, primeiro, identificar qual é o problema. A gente começou a viajar o Brasil inteiro, o mundo, foi para Buenos Aires, foi para a Colômbia, que é que existe de centrais de monitoramento de segurança pública. E aí eu venho com a primeira coisa que a gente conversou sobre essa palestra, que é, quando a gente vai falar tecnologia e dado, muita gente pensa isso para a segurança pública como grandes megazords. Aí eu acho que a fala do professor Macedo foi incrível, porque ele trouxe como a importância daquela análise da realidade de onde o policial vai colocar, o deslocamento, aquele dado do dia a dia. A gente não precisa de megazords, a gente tem uma discussão sobre ter um satélite que analisa a sua córnea e vê se um dia você vai cometer um crime. Ok, mas vamos dar um passo atrás. A gente não faz coisas muito básicas, a gente trata, muitas vezes, o indivíduo completamente departamentado. Então, esse indivíduo, que aí eu estou vendo a Guarda Municipal aqui, é atendido por um programa do Ronda Maria da Penha, uma mulher que está com medida protetiva, sendo atendida por esse programa, eu vejo gente da Secretaria da Mulher aqui também, muitas vezes ela também está sendo atendida no posto de saúde e ali já tem sinal de que ela está sofrendo violência e ninguém está vendo. Ou o filho dela passa 5 dias sem faltando na escola e essa mulher já tem medida protetiva. Então, como assim a gente não está juntando essas informações? Como assim a gente não está colocando todos os níveis? Primeiro, sobre os seres humanos. Eles circulam em várias políticas públicas. Segundo, sobre endereços. E aí o secretário Belchior está aqui, ele faz muito demolição de áreas ocupadas por milícia e por crime organizado como um todo. Muitas vezes, para ele conseguir informação sobre o endereço, ele tem que consultar mais de 7, 10 secretarias, porque uma faz o licenciamento, a outra diz se a legislação bairro a bairro pode aquela pavimentação daquela forma, e a outra vai dizer se pagou o IPTU, e, assim, tudo é um endereço só, é uma lat long, é um georreferenciamento ali que você faz sobre aquele local. Então, a gente colocou endereço e o outro foi veículos também. Então, como a gente tinha 10 dias, a gente fez, vamos no mais fácil, que é o veículo, porque já está tudo no Data Lake. Então, vamos primeiro fazer se inspirando muito no Cortex, vamos fazer um software que a gente consiga entender por onde esse carro passou nos últimos, num período que aconteceu um crime, por exemplo. E aí a gente fez uma decisão, tá? Às vezes uma decisão, quando a gente foi construir a Civitas, que a gente queria focar em integração de dados mais do que na pronta resposta, porque a gente sabe que a pronta resposta ela absorve sua energia completamente. Se você ficar cuidando da cidade o tempo inteiro, você não faz a investigação para trás. E aí vem uma primeira, e aí eu estou fazendo uma fala mais provocativa, tá? A primeira virada de jogo. A gente foi desenhar como seria essa informação, você joga uma placa, ele diz por onde esse carro passou nesse período de tempo. E aí vamos para lá. Vocês viram? São essa viagem, se ele passar mais de 2 horas sem ser detectado, vamos considerar outra viagem. Então, o dado, ele precisa também dessa curiosidade intelectual, de você estar do lado. E eu diria que hoje a Civitas ela é muito importante, porque quem opera essa informação, a gente tem guardas municipais operando a Civita, mas quem está produzindo os sistemas está do lado, conversando com eles, entendendo como é que tu usa, como é que facilita esse processo aí para vocês. E aí, contando mais histórias aqui para vocês, eu vou contar mais ou menos como a gente criou. A gente fez, cara, se a gente consegue ver a detecção, a gente pode fazer uma fórmula extremamente complexa para ver se tem carro clonado. Não é complexo, é fórmula da velocidade. Desloca manda uma viatura lá para o Galeão e manda outra para uma viatura lá para o Galeão e manda outra para o Leblon. E eles fez, não, então vamos para o Leblon. E eles fez, não, então vamos tentar, matematicamente, vendo o deslocamento, distância, 4 segundos, 1 minuto, 5 minutos, tem um carro que, coincidentemente, sempre passa perto dele. 1 minuto, 5 minutos, tem um carro que, coincidentemente, sempre passa perto dele.
E aí, com isso, a gente, em alguns casos, a gente conseguiu descobrir batedores, carros completamente irregulares, que não tinha nenhum problema. Correlatas, que é quando a gente chama que uma está seguindo a outra. Aí eu fiz, tu não vai dar 56. Correlatas, que é quando a gente chama que uma está seguindo a outra. Aí eu fiz, tu não vai dar 56 relatórios. Correlatas, que é quando a gente chama que uma está seguindo a outra. Aí eu fiz, tu não vai dar 56 relatórios para ele, porque eu me recuso. Isso é uma afronta à minha inteligência, você dar 56 relatórios para um delegado que mal tem equipe para analisar um. Aí ele falou, mas o cara pediu, ele quer ver se tem um. Fábio, o cara pediu 56 relatórios. 56. E aí, pensando, e aí, uma das conversas com o João, com a equipe dele, falou, vamos fazer um grafo. A gente vai... Não, a gente está pronto, já dá para usar. Colocar um documento no inquérito. É assim, a vida é assim. Então, nesse documento, ele já gera automatizado todas as informações, como se lê, quais os limites, o que você pode inferir, o que você não pode inferir, e essa é a informação. E aí, ele veio, e aí foi muito bom, porque depois a gente fez essa palestra sobre o que é a Civitas, e o cara virou para a gente, aí para juízes. Aí o juiz fez, eu julguei esse caso. E a diligência estava tão boa que eu consegui dar procedência muito rápido. Então, o que eu quero falar é que, muitas vezes, a gente tem um gap. Quando eu trabalhei no Ministério Público com a Júlia, a gente fez uma pesquisa sobre homicídio isso está errado. Esse cara não poderia. E eu falei até para o Breno também, assim, quando ele estava pensando na força. Cara, bota no sistema uma forma que, se o cara da força tiver em Paquetá e deveria estar ali, alertar para tu. Porque, como secretário, é muito possível você ir lá e ficar vendo cada detalhe. Mas tem que ter essas pessoas que têm a revolta. Então, o que eu quero convidar todos vocês aqui é se revoltar. Maria Eduarda. Como vocês viram, produtividade ótima de palavra por segundo. Agora, João, pode. Bom, a gente combinou a fala, né? Então, o que eu quero que vocês lembrem disso são duas coisas. Que, como a Duda exemplificou aqui, que vocês têm que ser cidadãos indignados. Muito indignados. Porque o Tiago até mencionou aqui na fala dele, trabalhou com urbanismo. A prefeitura é uma máquina que existe há 250 anos. E as coisas acontecem há centenas de anos daquele jeito, muitas vezes. Então, você não tem ninguém perguntando por que é assim. Sempre vai ter alguém falando, não, a gente sempre fez assim desde 1935, tem que continuar sendo assim. Então, assim, alguém tem que ser indignado. Em geral, secretários, Belchior, quem está aqui, Breno, e o prefeito, principalmente, é o maior cidadão indignado da prefeitura. Então, assim, se revoltem com como as coisas são feitas. Se elas são feitas de maneira idiota, não é porque era para ser assim. Então, e é difícil mudar. Quem está aqui dentro sabe, há de se ter paciência. Mas é possível, e essa gestão permite que seja possível. E a segunda coisa que eu quero que vocês lembrem, que vai acompanhar a minha fala, é que eu vou dar também para vocês um presente, que acho que eu trabalhei nos últimos 5 anos, eu, minha equipe, várias secretarias, etc., que a gente conseguiu organizar os dados da cidade de um jeito que hoje eles são utilizados de maneira ativa e são úteis para a gente olhar a cidade de outra maneira. Esses 70 terabytes de dados, 70 mil terabytes de dados que estão entrando, hoje estão disponíveis para a gente usar. Então, acho que eu vou contar um pouco da minha história de cidadão indignado dentro da prefeitura, que acho que o Tiago pode fazer a mesma, o Breno pode fazer a mesma, o Belchior pode fazer a mesma. Você chega num lugar e fala, não é possível que isso aqui aconteça desse jeito. E aí eu vou contar a minha, vocês vão entendendo como que funciona. Eu cheguei na prefeitura, na Secretaria de Transportes. E eu cheguei lá, e as linhas de ônibus eram escritas num PDF, e era assim, ônibus da linha tal vai virar na rua tal, na esquina da rua tal, que vai fazer não sei o que lá, que vai fazer não sei o que tem. Os ônibus tinham GPS instalados desde 2011. E ninguém fez... O dashboard que tinha era um mapa, que tinha os ônibus, e ficavam os caras contando o número de ônibus que tinha. Quantos ônibus tem agora na linha tal? E alguém lá contava, tem 5 ônibus. E era isso a fiscalização. Indignado, a Maína indignada, o prefeito indignado, todo mundo puto. Aí eu comecei a fazer lá, na época, o Data Lake da Secretaria de Transportes, que a gente pegava os dados de GPS de ônibus em tempo real, e começou a mapear isso para a gente conseguir, sem precisar de alguém, ficar contando os ônibus. Isso foi se desdobrando hoje, com a equipe incrível que tem a Secretaria de Transportes, hoje é o subsídio de ônibus. Ele só funciona porque a gente sabe exatamente onde está cada ônibus. Se ele fez uma curva errada, a gente pune ele, deixa de pagar, enfim, tem todo um arcabouço aí, mas começou com essa indignação. Depois o prefeito me chamou e falou, agora você tem que ficar indignado com a prefeitura inteira. E aí eu virei chefe do escritório de dados, na época.
E aí a primeira foi a educação. Fui batendo nas portas secretárias. A educação, ela não tinha acesso às próprias bases de dados. Elas tinham, para calcular o desempenho escolar dos alunos, eles tinham uma extração que um doutorando tinha feito há 2 anos atrás, e eles tinham que ficar pedindo de novo para a IPLAN, que hoje é a empresa que eu presido, para eles saberem o que estava acontecendo na educação. Então, a gente foi lá, eu usei a minha mesma máquina, o Data Lake da prefeitura, e a gente começou a puxar os dados de educação em tempo real, que são dados grandes, complexos, etc. E hoje eles têm centenas de dashboards de acompanhamento. Depois a gente foi para a saúde. A saúde, está aqui Tiago e Ingrid, que começaram essa batalha incansável lá dentro, que hoje são vice-presidente e diretora lá da IPLAN, que a saúde, o dado mais importante da saúde é o atendimento das pessoas, que é o prontuário. Quando você está sendo atendido e o médico não olha para você, ele fica ali, né, digitando um negócio, ele digita um prontuário que tem informações riquíssimas sobre a maior parte da população carioca. Então, quem está doente, quem está tomando o quê, voltou, por que voltou, foi agredida, não foi. Então, é uma informação preciosíssima que a prefeitura não tinha nenhuma integração. Hoje ainda existe 6 prontuários ou mais instalados em diferentes áreas da prefeitura, que se você estava na clínica da família, você fazia um cadastro, depois você vai para o hospital, você faz outro cadastro, e aí você, como cidadão, ficaria indignado. Meu pai é o maior cidadão indignado que eu conheço. Fica puto, desculpa meu francês, mas ele fica mesmo vermelho. Como que ele não sabe que eu já tomei com medicamento, que eu não sei o que tem? Então, teve um processo gigante da gente organizar todos esses dados de saúde, que hoje, em tempo real, a gente tem mais de milhões de registros, mais de 100 milhões de registros de todas as pessoas que passaram pelo sistema de saúde do Rio de Janeiro, que doença que eles têm, que remédio eles estão tomando, se eles precisam fazer exame, que exame que é, etc. Quando o Cavalieri ligou para a gente e falou, vocês têm 10 dias para fazer a Civitas, fazer alguma coisa que funcione, também, como que a gente usa, né, na prefeitura? A gente já tinha, na minha indignação, já tinha puxado os dados de radar de trânsito para conseguir tentar fazer alguma coisa de mobilidade. Assim, eu estou falando só os sucessos. Bom compartilhar o que não foi sucesso teve também. Teve muito mais insucessos. Que eu não tenho tempo. Escolhe um. Senão seria muito insucesso. Não, eu tinha puxado os dados de trânsito, de radar de rua, para tentar fazer cálculo de mobilidade, de quantos carros estão passando, aonde, etc. Insucesso, ninguém quis usar, enfim. Mas daí o Cavalieri ligou e falou, a gente tem aqueles dados de radar, a gente pode usar esses dados de radar, que são 3 milhões de passagens por dia de placa, para tentar fazer um cerco eletrônico. A gente não vai ter tempo de comprar um cerco eletrônico de milhões de reais. Isso aqui é barato, a gente já tem, então vamos fazer unir o útil com o agradável. Então, aí a gente conseguiu organizar isso. Então, estou falando dessas várias indignações que você vai tendo, vocês vão ter muitas, e espero que vocês continuem indignados, tem que ter muita resiliência para continuar, porque é muito fácil falar, é assim que é, e está tudo certo. E a gente, nesse tempo todo, construiu esse Data Lake, que hoje tem mais de 80 bases da prefeitura integradas, e a gente também começou a construir o que a gente chama de registro municipal integrado, que vai virar o nosso CRM da prefeitura, que toda empresa tem, que é um CRM, que é saber quem que é o seu cliente. E, no caso, o seu cliente é todos os cidadãos que passam aqui ou que habitam aqui. Então, hoje a gente tem, por CPF, se a pessoa passou numa clínica da família, se ela pegou um bilhete de ônibus, quando que ela pegou, o que ela está fazendo, para onde que ela vai, e assim a gente consegue ajudar ela a viver na cidade. Então, eu quero que vocês pensem nesse presente que estamos dando a vocês, como ferramenta para vocês conseguirem resolver os problemas. Segurança pública, eu não sou um especialista, mas já bati muito papo com o povo pessoal, é um problema complicado, e de múltiplas facetas, né? Tem a parte do policiamento, tem a parte dos crimes que acontecem, você precisa saber, mas tem uma parte que eu acredito que as pessoas não nascem criminosas, né? Então, tem uma trajetória de vida da pessoa até ela chegar nesse nível, nesse ponto, né? E, normalmente, é porque o Estado falhou em algum momento. Então, a gente consegue, com esse sistema incrível que a gente está criando,
entender essa criança que está indo na escola e começou a deixar de ir na escola, começou a sofrer a diretora chamou por causa de uma infração, aí ela foi punida por alguma coisa, aí entrou num equipamento socioeducativo, não tenho as palavras. Pô, será que se a gente não deu um alerta vermelho pro Tiago, pô, essa criança aqui, esse pré-adolescente aqui pode dar merda. Desculpa meu francês novamente. Será que a gente não consegue fazer alguma coisa antes? Na Ronda Maria da Penha, a gente já tem o sistema de saúde integrado. A gente já sabe quais são as mulheres da Ronda Maria da Penha. A gente já tem a frequência escolar em tempo real. É só alguém sentar a bunda e juntar uma coisa com a outra, que normalmente é a parte mais difícil, porque depende de juntar os dados e também a institucionalidade, e criar um alerta em tempo real. Pô, aquela mulher passou agora, ontem, na clínica da família, a gente precisa mandar alguém agora lá para ver ela. E vão surgir vários outros problemas nesse sentido. E vocês estão convidados a me procurar a Maria Eduarda, para tentar resolver eles dessa maneira abrangente. Hoje a prefeitura tem dados de tudo, sobre todo mundo, sobre todo o território, relativamente organizados, nem todos do jeito que a gente queria, mas esperando que as pessoas usem e tenham ideias para como resolver esses problemas que a gente precisa resolver para a cidade. Então, fiquem indignados, continuem indignados, dá trabalho, cansa emocionalmente, mas vale a pena, e usem o que já está sendo construído há tempos e que só pode melhorar daqui para frente. Obrigado. Obrigada, João. Bom, vou passar um pouquinho pela fala dos três. Eu acho que os três deixaram bem claro que, dado o termo uso de dados é uma panaceia e que virou um tópico relevante, mas não basta juntar um monte de coisa se você não tem um problema público claro, alguém de cima interessado em fazer diferença e alguém da ponta que está aplicando. Assim, aproveitar aqui que tem guarda, CEOP. Muitas vezes as políticas públicas são desenhadas e quem está na ponta não entende porque está mudando o protocolo. É muito importante essa troca de informação do porquê. Essa mudança de estratégia de posicionamento de viatura, por exemplo, está baseada em informações que vieram da Civitas, que vieram do IPLAN. Eu acho que os três trouxeram exemplos ótimos de uso de dados finos. Eu quero aqui puxar a bola para a questão da trajetória, porque, tradicionalmente, no Brasil, segurança pública é vista de uma forma muito reativa, muito apagar o fogo. Apareceu no Fantástico domingo, semana vira um caos. Aqui na Secretaria de Segurança era assim, pelo menos. E a gente está trazendo aqui todos, não só os novos gestores, um convite para pensar a prevenção, que é muito mais barato, pode ser bem eficiente, mas é mais chato, talvez, para quem está entrando, é feijão com arroz, de patrulhamento, de passar várias vezes no mesmo lugar, pensar no seu dia a dia da segurança com menos arma dando tiro, você correndo. A força, agora a guarda tem esse grupo de elite incrível, que foi também, que vai estar armado, mas também foi muito treinado em prevenção e focalização. Então, a ideia do Civitas e do IPLAN de cruzar todos esses dados, isso é um parque de diversões para quem desenha política pública, porque você pode atuar antes e você pode acompanhar quem passou pela política depois. Então, trazendo aqui para a questão do socioeducativo, a gente discute muito crime organizado no Rio. O crime organizado é composto por pessoas, eles foram parar ali como, eles passaram pelo sistema prisional, muitos estão presos, passaram pelo socioeducativo antes, não sei, a gente não sabe. Antes do socioeducativo, eles estavam onde? E agora, com essas informações, a gente consegue tratar esses indivíduos cariocas como pessoas que tiveram acesso a várias políticas públicas antes de chegar ali. Isso é muito importante para a segurança pública. Tradicionalmente, só as áreas de educação e saúde tinham essa visão mais holística. Eu acho que o fato de ter uns gestores agora... convido vocês a trocarem muito com as guardas, com as polícias e conversar e escutar, cada um usando sua vantagem comparativa. Eu acho que a gente não vai ter tempo para pergunta, mas quem
quiser fazer pergunta, fique à vontade para perguntar depois. Eu acho que na hora do almoço eu não quero me prolongar. E vou deixar só a provocação, além de indignar, eu acho que tem uma provocação de ego, que muitas vezes, trabalhando com política pública, você tem uma solução incrível que dá um trabalho enorme, e simplesmente não estão interessados. Você vai ter que botar numa gavetinha e esperar a oportunidade, janela de oportunidade política, para quando ela aparecer, você falar, olha, está aqui. E vão falar, nossa, você fez em 1 segundo. Não, está pronto há 7 anos. E é muito difícil manter a equipe motivada. Eu acho que aqui temos exemplos de pessoas que conseguem, mas nesse processo de... Às vezes você faz uma coisa boa, mas não é o momento certo, e tem que ter muita paciência e desapego com meu nome não está lá, o meu nome não está. O importante é sempre, nosso público é a população, e é por isso que a gente está aqui hoje. E é isso. Obrigada a todos pela participação. E é isso. Eles falaram... Tem mais 10 minutos? Como a gente começou antes? Bom, então temos 10 minutos. Alguém quer fazer pergunta? 3. A Mariana. Pode ir. Gente, pergunta, hein? Não colocações. E sejam breves. Júlia, vai. Trabalhadora. Eu fui o último a levantar a mão. Começar. Tá, então, primeiro, assim, embora tu tenha dito que tenha sido só pergunta, eu queria só fazer eu acho que é importante, tá? Começou não seguindo a regra. Já que tu me deixou falar primeiro, a importância, né, do que eu mencionei antes de trazer quem vai usar a informação para esse processo, como a senhora trouxe um exemplo ali da autoridade policial lhe trazendo um problema, né? Isso funcionou muito bem para nós lá, então só dividir isso com vocês, né? Que na medida em que a gente trouxe a Polícia Militar, Ministério Público, Polícia Civil, todo mundo participando da construção da ferramenta, isso teve uma aderência muito rápida e funcionou bem. Na verdade, eu queria fazer uma provocação, porque a gente está pegar um tema específico, tá, mas que envolve a prevenção de uma maneira geral, que eu acredito muito, não consegui falar aqui, porque não tinha tempo, mas estava combinado com a doutora Joana. O eixo 2 talvez seja o maior eixo do programa RS Seguro. E é o que vai realmente trazer resultados em médio e longo prazo. Muitas vezes, nossos agentes políticos querem respostas imediatas, né? E não tem resposta fácil para isso. E nesse eixo 2, eu queria depois, inclusive, ter a oportunidade de conversar com vocês. A gente está exatamente nesse processo, claro que é um pouco diferente, vocês estão trabalhando com os dados do município do Rio de Janeiro, me parece, né? A gente está trabalhando com os dados do Estado como um todo, e esse desafio, que parece que vocês estão, inclusive, mais adiantados do que nós, em conectar todas as bases, porque a gente está lá com o Data Lake, com saúde, educação, desenvolvimento social, justiça e direitos humanos, né? Mas a gente está no meio desse processo ainda de juntar essas informações que são extremamente importantes, por exemplo, o tema de violência doméstica e familiar, que parece que nós não vivemos ainda no século XXI, né? Parece que a gente está no século XV, XVI, XVII, muitos homens não desceram das árvores, outros ainda estão nas cavernas. É um processo cultural. 50% dos feminicídios, das vítimas de feminicídios, esse não é um dado só do Rio Grande do Sul, sequer registrar uma ocorrência de ameaça. Então, veja como é importante um dado da saúde, como é importante um dado da FICAI, da Ficha de Notificação de Infrequência. Então, eu queria saber qual foi o maior desafio nessa integração dos dados da prevenção. Vai, João. O maior desafio foram as pessoas liberarem os dados, em geral. Enfim, a gente construiu uma infraestrutura, toda uma engenharia, que a gente pode conversar depois, mas o maior desafio é as pessoas que estão dentro da prefeitura perceberem que os dados não são delas, que os dados têm outras utilidades, que elas podem ser usados de maneira ampla. A gente resolveu isso, primeiro, resolvendo o problema que elas tinham com aqueles dados. Então, a gente colocava os dados para elas usarem nesse sistema, e depois a gente falou, vocês podem usar isso aqui para isso aqui, pode usar isso para isso aqui, e aí, aos poucos, foi se
mudando a cultura de dados dentro da prefeitura para entender que os dados não são dela, são de todo mundo e todo mundo pode usar. É um processo longo e contínuo, mas dá certo. E outra coisa que a gente trouxe também foi, acho que o nosso chefe de polícia nova-iorquino também trouxe muito, que é trazer capacidade de analytics para todos os lugares. Não ter um órgão centralizado, mas todas as secretarias, todos os grupos terem que ter gente fazendo isso, porque os dados não só sobe e morre. Tipo, alguém tem que ficar lá cuidando deles, como se fosse uma fazenda. Você tem que ficar cuidando e deixando eles bonitos, e sem vieses, etc. Então, a gente resolveu muitos desses problemas dessa maneira. Eu vou juntar 3 perguntas para a gente depois distribuir aqui, pode ser? Boa tarde, pessoal. A minha pergunta eu gostaria de saber o grau assim, de especificidade, de detalhe que a gente está hoje em sede municipal do perfil criminoso. E a minha preocupação sobre isso é para que a gente, como gestor, já não comece fortalecendo o discurso de etiquetamento. Então, assim, qual o grau de detalhe que a gente está hoje para fortalecer o nosso trabalho e não as teorias que a gente quer evitar? Obrigada. Posso fazer a minha? Posso falar? Minha pergunta para a Maria Eduarda. Nessa gestão por dados, qual que é o papel do vídeo monitoramento? Há evidências empíricas, estudos científicos que apontem efetivamente impacto em taxa de elucidação de crime, redução de criminalidade? E falta câmera na cidade ou precisa de muito mais câmera? Bom, a minha pergunta é simples. Para o João, como que eu acesso o dado? Tá? E, assim, tem uma outra pergunta que é o seguinte, como que as empresas, né, como que a iniciativa privada pode se associar a isso para gerar informações para a segurança pública? Né? Eu trabalho na Light, todo mundo conhece, o problema da Light é seríssimo com segurança pública, né? Ela está em recuperação judicial por causa disso, por causa de furto de energia, a gente não consegue combater o furto de energia em algumas áreas do Rio de Janeiro. E aí eu queria saber como que a gente pode também se associar a isso, porque a gente também tem dado, tá, para isso. Mariana, você quer fazer e aí fecha? Então, vamos lá. Vou responder a lá, chefe de polícia de Nova York, 0. Assim, hoje a gente não tem nenhuma base regressa, a gente não tem busca de pessoas que cometeram crime para tentar buscar características. Na verdade, quando a gente fala trajetórias, é muito antes, é justamente pensar rupturas. Então, quem é esse aluno que está faltando aula e vamos tentar agir nesse momento que ele está faltando. A gente, hoje, não faz nenhuma busca no CPF por ninguém, seja raça, seja gênero, no sentido de descobrir quem é criminoso, a não ser que esteja envolvido numa investigação criminal e seja um pedido da Polícia Civil para que haja algum tipo de busca. Então, tanto nossas câmeras quanto nossas bases de dados, quando a gente fala muito de remontar a estratégia, a gente fala muito mais de entender processos de ruptura que aconteceram no caminho de uma política pública. Então, quando um ser humano larga a escola, quando essa mulher que está sendo atendida, ela foi lá, antes dela morrer, ela aparece num posto de saúde com um sinal de violência, e essa mulher ela não foi informada para o Ronda Maria da Penha, que atende ela, e ela aparece morta depois, e não sabia que ela estava passando por um processo de violência. Então, assim, a gente tem uma dificuldade, até porque é importante elucidar, que seria até melhor, que seria incremental, porque a gente tem pouco acesso aos dados do governo do Estado. Então, a gente tem pouco acesso, inclusive, sobre os registros de ocorrência. A gente não sabe, está sendo uma luta desenhar a Força Municipal. Sem isso, a gente não tem acesso a nenhum dado da Polícia Civil que fale de respeito sobre quem está cometendo o crime e quais são as características ali. E, assim, eu acho uma pena a gente não ter esse nível de integração, mas sobre essa questão de enviesamento, a gente está falando muito mais de tentar acompanhar na política pública as rupturas que há no caminho. Mais num sentido preventivo, quando a Júlia fala da trajetória. Mas eu queria falar das câmeras, porque essa é uma pergunta muito interessante. Quando a gente viajou o mundo inteiro, a gente via muito esse conceito da câmera no real time, né? Então, vamos pegar uma câmera, botar um analítico, vou enviar uma viatura. E aí vem a pergunta, ela é eficaz ou não? A gente pode ter uma discussão sobre a eficiência do monitoramento como dissuasora de crime e outra como ação em tempo real. Mas, quando a gente fala da CIDA, a gente fala de outra coisa. A gente fala... a gente preconizou o uso da câmera muito mais como um ativo num processo forense. Então, quais são os registros que existem na cidade? O que essa câmera consegue captar? Hoje, quando a gente fala de inteligência artificial em câmera, muita gente vai muito no reconhecimento facial, bater o vídeo de alguém que está sendo procurado e enviar um alerta. Mas a gente fala, às vezes, de reconhecimento inteligência artificial numa câmera, porque ela consegue captar, por exemplo,
cor de um veículo que está circulando, se tem alguém caminhando no pavimento, na calçada. Então, por exemplo, para você fazer uma política como o Compstat, às vezes uma câmera ela é crucial para você entender ali e captar situações urbanas que acontecem naquele local. Então, se tem carro estacionado irregularmente, se, por acaso, a rota de fuga é por via de calçada. Então, todas essas informações em câmera, elas geram também um backup, uma base de dados que permite que a gente faça uso delas para entender dinâmicas e entender padrões de comportamento criminais, não só para fazer real-time o botão. Então, hoje, na Civitas, eu diria, e aí tem aqui a gente da Civitas, que 90% dos nossos usos por imagem, ele é para investigar e auxiliar no processo forense. Ele gera uma base de dados e a gente captura lá para tentar entender se aquele crime deixou algum vestígio, se a gente consegue identificar o padrão de circulação dessas imagens. Então, junto com o nosso software, que consegue conectar, por exemplo, se tem mais de um carro envolvido naquela abordagem, naquela situação criminal, você consegue entender quais são os locais que ele mais frequentou na cidade, por onde esse carro passou. Então, a gente tem uma dificuldade, inclusive, de mensuração dos nossos resultados, porque, mais uma vez, a gente não tem um acompanhamento de ciclo completo de inquérito. A gente teve um desafio gigante no Ministério Público de tentar remontar o que acontece, por exemplo, com o inquérito de homicídio, se ele é denunciado, se ele é condenado, se ele gera algum tipo de fluxo. Então, essas bases elas ainda estão muito no departamento. Então, a partir do momento que eu envio esse relatório de imagens ou um relatório com os dados dos radares para a Polícia Civil ou Militar, a gente muitas vezes fica cego sobre o que acontece depois. A gente ainda não tem, por exemplo, dados abertos sobre quanto que o Ministério Público denuncia ou não dos inquéritos que chega. A gente tem um número da Justiça, mas a gente não consegue conectar, porque o identificador não é comum. Então, eu não consigo dizer se esse caso chegou ali. Então, é difícil para a gente mensurar, mas é um apelo também que eu faço para que a gente consiga cada vez mais interconectar essas instituições, porque a gente precisa saber o que está dando certo e o que não está dando. No município, inclusive, a gente não tem como fazer uma força municipal se a gente, por exemplo, não tiver detalhes sobre como o crime acontece no espaço. Então, só respondendo a pergunta, nossas câmeras hoje são mais usadas para essa investigação forense. Sobre a mensuração do resultado, a gente tem mais de 4.000 investigações que a gente ajudou em menos de 1 ano e meio. A gente tem mais de 200 demandantes diferentes, então, delegacias de diversas áreas. A gente já teve boas respostas do Ministério Público que receberam nossos documentos e falaram que as diligências foram boas, mas a gente ainda não tem um forte processo de mensuração disso, porque a gente tem uma descontinuidade na cadeia dessas informações nacionalmente, não é um problema específico do Rio. E aí eu só queria fazer uma fala sobre ti, eu sei que foi para João a pergunta, mas que isso eu vou dar um spoiler, não vou falar muito, a gente está na Civitas construindo um espaço para que a Civitas não seja só uma central de monitoramento, mas seja uma central capaz de fazer parcerias, estimular pesquisadores a usarem os dados, ter sala-cofre, ter prototipagem de soluções, porque a gente entende que, e aí esse concurso da segurança pública não é à toa, a Civitas não é à toa, a gente precisa formar capital humano, a gente precisa fazer pesquisa na área de segurança. A gente está na hora da segurança pública abrangir sua ideia e ter mais formação de conhecimento. Então, a gente vai lançar ainda, mas a Civitas quer atrair pesquisadores e quer que a gente que vire um laboratório também de ideias para a segurança pública. Bom, para acessar os dados, é falar com a Duda, que está tudo certo. São seus. Não, mas, assim, eu falei, tem um monte de dados, etc., mas, como deu para perceber, os dados são ultra sensíveis. Então, não é assim, oba-oba, qualquer um acessa. Tem todo um protocolo, a gente tem que saber quem está acessando, quando, tem log de acesso, etc. Quem está aqui dentro da prefeitura, a gente provavelmente vai chegar a vocês em algum momento dessa informação, mas qualquer coisa é só entrar no dados.rio, lá tem um formuláriozinho também que vocês podem pedir o acesso, e aí lá vocês acessam os dados que precisam, tem dado de tudo, é um lugar difícil de navegar, infelizmente, porque tem muitas coisas diferentes. Para entes externos, é só falar comigo, a gente entende o que cada um está querendo, a gente já fez várias parcerias diferentes, algumas coisas já são públicas, mas, naturalmente, nem tudo dá para ser público, né? Então, fique à vontade. Isso. Perfeito.
A Light já está na nossa mesa, já está conversando com a Light, porque a gente sabe quem tem um entendimento muito forte do território. E é só reforçando uma fala, só para eu não esquecer. Duda. É só bem rápido, essa informação é importante. E aí, assim, eu estou na presença de um delegado, que é o Breno Carnevale aqui, que além de tudo é delegado, que foi, inclusive, quando a gente trabalhou junto, também trouxe muitas indignações. Quando eu falo também de cruzamento de placa, de carro, de veiculonagem, não é também para qualquer pessoa, gente. Tem que estar dentro da investigação, a gente tem um decreto publicado, o processo tem que ter um procedimento investigativo vinculado. Não posso, senão não vai dar gente querendo botar o carro de marido, de esposa, de pessoa. Então, a gente não pode, não me olhem, não podem mandar, não pode, inclusive, nem para civil. A gente é muito restrito que o processo de busca e de cruzamento das informações, e até para evitar qualquer tipo de uso indevido para acusações que não fazem sentido, ela precisa ter uma autoridade policial ou alguém do sistema de justiça requerindo dentro de um procedimento investigativo. Não é só requerer, está dentro de um procedimento investigativo. Então, obviamente, que a gente falou aqui porque a gente quer estimular a curiosidade e a indignação de vocês, mas a gente tem... Inclusive, a Prefeitura do Rio ela é selo diamante em LGPD, em transparência, e a gente está lutando, e a gente tem uma galera... Para a gente que é de dados é meio revoltante, mas tem um pessoal da LGPD no nosso ouvido o tempo inteiro, dizendo o que é que a gente pode e o que é que a gente não pode fazer com esses dados. Já que vocês dois falaram, Macedo, você quer falar uma frase para finalizar? Sim. Só para finalizar, eu acho que tem um ponto importante que talvez não foi comentado aqui. O governo, o setor público, ele precisa fortalecer a política de governança de dados. Sem isso, não é possível usar nenhum tipo de dado, se isso não estiver muito bem definido, detalhado, especificado, e ter um comitê de governança de dados, nós teremos vários problemas do uso desses dados. Recentemente, o Cortex teve um problema por ausência de uma política de governança de dados. Então, assim, a palavra final seria trabalhar nisso, até com relação, acho que um ponto, um desafio é como construir uma política de governança de dados que seja robusta para lidar com essas informações. E que a gente ficou com ciúme do comandante de Nova York, que tem centenas de analistas, centenas. E é isso, gente. Indignação, paciência, o mato está alto, vamos embora. Obrigada. Bom, para o encerramento